Continuando então com as glândulas endócrinas, agora a gente vai falar um pouquinho das paratireoides. As paratireoides, elas são 4 glândulas, aqui ó, aqui, aqui, aqui e aqui, que ficam associadas, então, 2 de cada lado, nos lobos da tireoide. Elas produzem o chamado paratormônio. Esse hormônio, então, ele é responsável, junto com a calcitonina, por regular as concentrações de cálcio no plasma, no sangue, certo? Ela também é uma glândula que tem uma cápsula de tecido conjuntivo que emite septos para o seu interior, formando o que a gente chama de lóbulos, certo? Ela é uma glândula do tipo cordonal, então ela vai ter cordões anastomosados associados a uma rede bastante importante de capilares sanguíneos, para onde o paratormônio ele é liberado para cair na corrente sanguínea. E tem 2 tipos de células, as chamadas células principais e as chamadas células oxífilas. As principais, como o próprio nome diz, são as células mais importantes da paratireoide e são as células produtoras de hormônio. As células oxífilas, aqui ó, representadas, são células que têm uma grande quantidade de mitocôndrias no seu interior e são células que estão em crianças praticamente ausentes, elas não têm uma função muito conhecida. Acredita-se que essas células aqui sejam células principais que ao longo da vida vão degenerando, vão perdendo sua função. Ou seja, vão deixando de ter a capacidade de produzir o paratormônio. As principais são as mais abundantes, são as que produzem o paratormônio e elas têm um retículo endoplasmático rugoso, produtor então de proteínas, altamente desenvolvido. Aqui, ó. Então, como elas estão associadas aos lobos da tireoide, direito e esquerdo, normalmente nos cortes histológicos vem um pedacinho aqui, ó, de tireoide junto, como a gente está vendo aqui, 2 folículos tireoidianos, tá? E aqui na panorâmica a gente tem então os cordões anastomosados com alguns capilares sanguíneos. Aqui no aumento maior dá pra gente ver, ó, isso aqui é capilar, isso aqui é capilar sanguíneo, aqui é capilar e aqui é capilar. Esses risquinhos, eles estão marcando cordões. Se a gente for acompanhar, ó, aqui eu tenho um cordão de células, aqui eu tenho outro cordão de células. São cordões que se intercruzam, por isso que eles são chamados de cordões anastomosados. Aqui a gente tem de novo uma panorâmica da paratireoide e aqui em aumento maior, os 2 tipos de células. Dentro da linha pontilhada, a gente está vendo o quê? Essas células mais claras, células que não se coram intensamente, que são as células oxífilas. Essas células oxífilas são aquelas células, então, que provavelmente foram um dia células principais, mas que perderam sua função em termos de produção de paratormônio. Aqui é capilar sanguíneo, aqui também um pedacinho de capilar, aqui também pedacinho de capilar de vasos sanguíneos. E os cordões de células principais. Agora vamos falar um pouquinho das adrenais, que também são chamadas de suprarrenais. Elas são histologicamente divididas em 2 grandes camadas. A camada que é chamada cortical, que vai apresentar essas 3 zonas aqui, que a gente já vai falar delas, e o meio dela, que é chamado de camada medular, é o centro da glândula adrenal. Então vejam só, aqui no desenho esquemático, esse amarelinho aqui é uma cápsula de tecido conjuntivo que envolve a adrenal. Depois a gente vai ter aqui ó, as 3 zonas. A zona azul, que é a zona glomerulosa, a zona roxinha, que é a zona chamada de fasciculada, onde a gente vai ter as células organizadas então em fascículos,
Na zona glomerulosa, a gente tem as células organizadas em glomérulos. E na zona reticulada, nós vamos ter as células organizadas em retículos, tá? E aqui no centro, nesse meio laranjado aqui que a gente está vendo, seria a medula da adrenal. Aqui seria a veia da suprarrenal. Dessa veia da suprarrenal, vão sair vasos que vão se tornando cada vez mais delicados até formar capilares sanguíneos que atingem lá o córtex, que vão até o córtex da adrenal. Por quê? Porque tudo que é produzido por essas células, que a gente já vai falar o que cada região produz, é jogado para essa rede de capilares sanguíneos. Aqui na microscopia eletrônica de varredura, então bem aqui em cima a zona glomerulosa, esse meio onde tem esses fascículos aqui, a zona fasciculada, esses compridinhos. Aqui um pedacinho, organização em retículo, zona reticulada. E aqui a medula da adrenal com a veia da adrenal, da onde se capilarizam então os vasos sanguíneos que vão atingir todas as regiões até a região mais superior, lá a zona glomerulosa da adrenal. O que cada uma dessas regiões produz e como ela é regulada? Existe um hormônio central que é produzido pela adenohipófise, que é uma glândula que a gente vai falar dela na terceira videoaula, que é o chamado hormônio adrenocorticotrófico. Ele controla o córtex da adrenal, ou seja, ele vai controlar as 3 zonas: glomerulosa, fasciculada e reticulada. Porém, na zona glomerulosa, juntamente com o hormônio adenocorticotrófico, existe a ação da angiotensina 2, que vai controlar a zona glomerulosa, a qual é responsável pela produção de mineralocorticoides, que vão controlar níveis de sódio, níveis de potássio, níveis de água, os quais estão diretamente relacionados com a pressão arterial. Além disso, a absorção de sódio na mucosa gástrica, nos rins, nas glândulas salivares e nas glândulas sudoríparas. Esse hormônio adrenocorticotrófico vai regular lá na zona fasciculada a produção do cortisol, que é um glicocorticoide. Ele controla o quê? O metabolismo de lipídios, carboidratos e de proteínas. Além disso, o cortisol ele age na supressão da resposta imunológica e, além disso, também existe a produção, uma pequena produção de andrógenos. A terceira zona, que é a zona reticulada, ela vai produzir andrógenos, glicocorticoides e mineralocorticoides numa quantidade menor. E ela também é regulada, além de ser regulada pelo ACTH, ela é regulada por esteroides circulantes. E a medula da adrenal, o meinho da adrenal, é responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina. E nesse último slide a gente tem aqui, ó, desse lado, uma panorâmica, o geral da adrenal, mostrando daqui até aqui em cima o córtex da adrenal. A zona, então, glomerulosa. Aqui, a mais extensa, que é a fasciculada. Aqui, essa bastante eosinofílica, como a gente está vendo aqui, ó. Células organizadas em cordões, formando retículos, que é o que a gente chama de zona reticulada. E aqui, mais roxinho, a medula da adrenal. E desse lado, a gente tem em aumento maior cada uma das regiões, olha, para a gente observar a organização histológica. Então, aqui em cima, a cápsula de tecido conjuntivo, tá? Que seria aqui nesse aumento, essa cápsulazinha aqui que está soltando um pouquinho no corte histológico. Aqui nós temos, então, formando como se fossem glomérulos, lembrando glomérulos, então, a zona glomerulosa. Aqui, formando cordões compridinhos, que estão paralelos, intercalados com... Isso aqui, ó, é capilar sanguíneo. Esses vasinhos pequenininhos que a gente está vendo aqui são vasos sanguíneos que vêm lá
da veia da adrenal, se capilarizam e ficam bem delicados entre os fascículos, que são esses cordões de células aqui. E nesse último retângulo, a gente tem um pedacinho da zona reticulada. Vejam só como histologicamente a organização das células ela é bastante diferente. E aqui, mais basofílico, a gente tem a medula da adrenal, que produz então adrenalina e noradrenalina. Continuamos na próxima videoaula, onde a gente vai falar um pouquinho de outras glândulas.